recebam a paz do Senhor. Amém. Vamos, Salmos, de número 126. O tema dessa festa linda. Quanto os irmãos aí procuram, eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade e o privilégio que Deus me concede de, pela primeira vez, poder estar aqui com vocês, adorando a Deus. E como a gente vem no culto, a gente vem para adorar a Deus e na oportunidade de poder compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Como a irmã bem disse que era para estar aqui o pastor Adalberto, eu me sinto honrado essa noite. O pastor Adalberto, ele ali é o segundo pastor do setor do ministério do Congregamos, e ele esteve pregando ali na igreja onde por bondade e misericórdia nós dirigimos, e ele então me carregou essa missão. Então, me sinto bem honrado esta noite poder estar aqui. Agradeço ao pastor Isabel pela confiança, aos irmãos que aqui estão, o presbítero Josenildo, privilégio de conhecer, de vir pela primeira vez, também o nosso amado pastor aqui que já teve aqui a sua oportunidade. Salmo 126. Faço-me acompanhar com o senhor diácono Tiago, cooperador Wagner. Minha esposa não se faz presente porque há alguns dias já não se encontra bem de saúde. Eu rogo à igreja que ore por ela, viu? Ore por ela. O nome dela é Carciliane, é um nome bem diferente, mas é difícil de esquecer. Né? Carciliane, presente nas orações dos irmãos. A gente sabe que o inimigo ele luta de todos os lados, mas a vitória é do povo de Deus. Salmo 126, do verso 1, irmãos. Até o verso de número 6. Estou lendo aqui na tradução King James, vou acompanhar com os irmãos. Que diz assim, o verso: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus louvores. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus, agradecendo a Ele. Obrigado, Senhor, neste momento, pela sua palavra, ó Deus, que acabou de ser lida ao coração da tua igreja. Uma vez mais, o Senhor nos dá o privilégio de poder entrar, Senhor, no santuário, na casa do Senhor, para ouvirmos, Senhor, a tua palavra. Pai, por misericórdia e bondade, continua a falar conosco, porque quando cheguei aqui, Senhor, o Senhor já falava conosco por intermédio dos louvores, por intermédio das adorações, dos testemunhos, das palavras que foram lidas, ó Deus, até aqui. E por bondade, graça e misericórdia, porque somos só um instrumento nas tuas mãos, pedimos ao Senhor, continue a falar conosco. É o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Irmãos, os irmãos foram bem felizes quando escolheram esse salmo. E no meu ver, é um salmo muito bonito. Não que os outros sejam diferentes, mas quando nós meditamos na profundidade do salmo de número 126, isso nos faz refletir de quão bom, de quão poderoso é o nosso Deus. Irmãos, o livro de Salmos, ele é o inário judaico, é como se fosse a nossa harpa cristã nos dias de hoje. Eles louvavam ao Deus, ao nosso Deus, o templo,
Em alguns momentos, quando eles estavam ali se dirigindo ao templo para adorar a Deus. Salmos, eles enaltecem a soberania de Deus e nos ensinam a adorarmos a Deus em meio às dores, às pelejas, em meio às adversidades que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada. Uma das lições preciosas que o livro de Salmos ele nos ensina é que nós devemos substituir as murmurações por louvores a Deus. Eles foram escritos por diversos autores. É interessante que todas as vezes que nós falamos sobre salmos, a impressão que nos dá é que parece que todos os salmos eles foram escritos por Davi. Mas não. Deus, em tempos determinados, usou a vida de vários homens de Deus para escreverem o livro de Salmos. Davi, por exemplo, ele escreve 73, Asaf ele escreve 12, os filhos de Coré 11, Salomão 2, Moisés 1. E existem 49 salmos que são anônimos, que é impossível nós conhecermos a identidade do seu autor. E o salmo de número 126, como eu disse aqui aos irmãos, vocês foram muito felizes. Muito felizes. Porque o salmo de número 126 ele está inserido dentro daqueles que nós podemos chamar de cânticos dos degraus. E vai do salmo 120 até o número 134. E é interessante nós entendermos a profundidade desse salmo, que era um salmo que ele era adorado pelo povo quando o povo estava em peregrinação, estavam em romagem, quando eles estavam subindo para Jerusalém para adorar a Deus. E ele expressa a alegria do povo em chegar até Jerusalém, o templo de Deus, e adorar a Deus na beleza da tua santidade. E se nós analisarmos o salmo 126, irmãos, somente dentro daquilo que nós conseguimos enxergar a olho nu, nós vamos ser capazes de cometer um equívoco e um erro muito grande, porque esse salmo por si só, ele tem uma profundidade tão grande, ele revela coisas tão preciosas, que é interessante que quando eu estava, o pastor me fez o convite, disse que ia conversar com a nossa irmã pastora Isabel, automaticamente eu fui orar, porque eu ainda sou de um tempo, irmãos, que para pregar tem que orar, que para cantar tem que orar, que para servir tem que orar, que para orar tem que orar, porque a oração é a base da vida e da intimidade de Deus. E eu fui orar a Deus e Deus me deu uma mensagem no coração, eu quero compartilhar com vocês. E Deus ele foi muito claro quando ele falou para mim assim, pastor Isabel, que um momento não se resume uma história. Aleluia! Por quê? Porque na vida nós vamos passar por muitos momentos, mas o momento que nós passamos, ele não resume a história que nós temos com Deus. Então, nesta noite, eu estou pregando aqui, irmãos, eu já recebo a revelação de Deus para pessoas que estão passando talvez o momento mais difícil da sua vida, mas Deus me traz aqui nesta noite para dizer para você que o seu motivo, que o seu momento, ele não resume a sua história com Deus. Porque esse povo tinha história. O povo que está inserido no Salmo 126, eles tinham história. E a história que esse povo tinha não era com ninguém a menos do que com Deus. A história desse povo estava marcada com Deus. Que história é essa que começa quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua casa, sai da terra dos seus pais, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Toda história tem início e começo, meio, mas o fim da nossa história só vai ser no dia do arrebatamento da igreja. Deus chama Abraão, vocês conhecem a história e sabem que por intermédio de Abraão e sua esposa era estéril, Deus dá a ele um filho por nome Isaac. E sabe que por si só casa-se também com uma mulher estéril por nome de Rebeca, e Deus lhe dá 2 filhos. O nome de um desses filhos, Jacó. Deus faz uma aliança com ele, muda o nome dele e fala: a partir de hoje você não mais se chamará Jacó.
A partir de hoje você vai se chamar Israel. Israel, Jacó tem 12 filhos, 13, os quais formam as 12 tribos de Israel. É interessante que um dos seus filhos desce para o Egito, é vendido pelos seus irmãos. Aleluia. E ele ali, Deus, vocês conhecem bem a história, não precisa adiantar, para que os irmãos possam entender. Deus abençoa a vida do José do Egito, ele se torna governador e ele manda buscar os seus parentes, seus irmãos, juntamente com seus pais, que descem agora para o Egito com mais ou menos 70 e algumas pessoas. A Bíblia fala, conta que no meio dessa história se levanta um faraó, morre José, que não conhecia a José. Ou seja, ele não conhecia. Então o que eles começam a fazer? Eles começam a perseguir o povo de Deus. Eles começam a oprimir o povo de Deus. O povo se multiplica de tamanho tal que Faraó agora ele vai temer que aquele povo viesse se revoltar, viesse fazer uma rebelião. E o que o Faraó começa a fazer agora? Ele começa a oprimir, ele começa a escravizar, ele começa a judiar do povo de Deus. Mas a Bíblia nos dá um descanso, porque quando nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia, pastor Isabel, ela é sucinta em dizer que quanto mais o povo apanhava, quanto mais o povo era afligido, o que acontecia? Você sabia, irmão, que o crente ele cresce na aflição, é na opressão, é na perseguição, é na tribulação, é na dificuldade. Talvez você entrou aqui hoje vivendo o pior momento da sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você: através deste momento, Deus vai dar crescimento em alguma coisa aí. Deus chama Moisés, liberta o povo do Egito. O povo sai do Egito mediante as maravilhas que Deus realiza. O povo entra em Canaã. Morre Moisés, o povo agora entra em Canaã. Em Canaã, o povo estava sem liderança, porque Josué, o substituto de Moisés, ele não se preocupou em também levantar uma liderança. E agora vem o período dos juízes. O período dos juízes é uma época bem difícil. É uma época marcada pela apostasia do povo. Mas hora ou outra o povo se voltava para Deus, clamava a Deus. O que Deus fazia? Deus levantava um juiz. O último dos juízes foi Samuel. E a Bíblia diz que agora aquele povo que foi chamado por Deus começa a olhar para outras nações e observar que as outras nações tinham um rei que iam diante dele nas guerras, e o povo vai clamar e pedir também um rei. Deus, ele concede o desejo daquele povo, porque já estava no coração de Deus, já era plano de Deus. Deus então dá a eles Saul, homem segundo o coração do povo, um homem que a Bíblia diz que do ombro para cima era bonito, ele tinha performance, ele tinha diante dos olhos de muitos, era o homem ideal para reinar. Mas vocês conhecem a história e sabem quanto Saul foi um homem que nunca valorizou o quê? A presença de Deus. Saul valorizou mais a cadeira, Saul ele valorizou mais o status, ele valorizou mais a coroa do que a presença de Deus. Perdeu a presença de Deus e automaticamente Deus fez o quê? Tirou Saul do trono, e agora quem reina no lugar de Saul é Davi, homem que a Bíblia chama segundo o coração de Deus. E no dia que Deus manda Samuel na tua casa, Davi era tão rejeitado pelos seus irmãos que Jessé ele tem o cuidado de reunir todos os seus filhos, mas ele não se preocupa em chamar o menor da casa, aquele que nem a sua família era capaz de dar nada. Quando o profeta chega lá, ele imagina o sentimento do profeta na casa de Jessé, olhando os filhos de Jessé desfilando diante deles e falando: Deus, que negócio é esse? Até agora o Senhor não me mostrou ninguém. Aí o profeta Samuel ele vai fazer uma pergunta a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Jessé olha para ele e diz: não, ainda tem um. Qual é? O menor, o pequenino. Então vamos fazer o seguinte: nós não vamos se assentar na mesa enquanto ele não chegar. Eu imagino alguém correndo lá no pasto ao encontro de Davi, olhando para ele dizendo: Davi, corre na sua casa, porque o profeta Samuel está chamando a tua pessoa. E aquele que agora era desprezado pela sua família, aquele que muitos olhavam para ele, não dá nada, mas ser ungido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Davi reina 40 anos. Davi descansa em Deus e vem Salomão. Davi tinha um desejo no seu coração em
construir o templo de Deus. Mas Davi foi um varão de guerra. O próprio Deus falou para ele: não, Davi, você tem sangue nas suas mãos. Deixe que o seu filho, o seu próximo filho, que vai reinar em seu lugar, eu darei descanso à terra e ele construirá. Salomão agora assume o trono no lugar do seu pai, Davi. De fato, Deus dá descanso à terra e Israel vai viver uma das épocas mais pacíficas. Deus prospera tamanho o reinado de Salomão, que Salomão é aquele que vai construir o templo a Deus. Salomão, a Bíblia diz que reina também 40 anos. 40 anos. Após a morte de Salomão, quem reina em seu lugar é Roboão. Roboão foi um homem que também não levou as coisas de Deus a sério. Não valorizou as coisas de Deus. Por quê? Porque o povo estava sofrendo. Então Roboão, ao invés de tomar conselho com os anciãos de Israel, ele procura os jovens, e aquilo que os jovens disseram para ele, ele acata. Ao invés de se aconselhar com os anciãos, eu como sou destinado, irmão, quando eu quero saber de alguma coisa, quando eu quero estar por dentro de alguma coisa, o que eu faço? Eu não procuro os mais novos, procuro os mais velhos, porque os mais velhos têm experiência. E Roboão, ele pegou e errou nisso. Então o próprio Deus levanta Jeroboão, e ali vai abrir um racha. Aquelas que eram 12 tribos, agora vão 10 para o norte e 2 para o sul. O norte, eles formam uma nação de Israel, cujo capital é Samaria. E o reino do sul só fica a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Eles formam a nação de Judá. Oh glória! E a capital de Judá, a Bíblia diz que é o quê? Jerusalém. O reino do norte, as 10 tribos, eles seguem a idolatria, porque Jeroboão, ele se utiliza de uma estratégia. Qual a estratégia que ele faz? Para que o povo não precisasse subir até Judá e Jerusalém para adorar a Deus, ele constrói 2 bezerros e coloca um em Dan e um em Berseba. Então o reino do norte, as 10 tribos do norte, eles vão cair no pecado da idolatria. Num período da história, Deus vai levantar o rei da Síria, um império poderoso, que vai afuninar, vai destruir o reino do norte. Mas Deus ainda, aleluia, glória, aleluia, Deus ainda poupou a nação de Judá. Glória. Aleluia. Quando nós entramos na nação de Judá, nós vamos ver que reis que adoraram a Deus e que seguiram os seus preceitos estiveram diante desta nação, mas o tempo passa, e aquela apostasia que uma hora também tomou o reino do norte, toma agora o reino do sul. Tudo isso aqui está inserido no Salmo 126. Tudo isso aqui. Deus levanta profeta, Deus vai falando para o povo, Deus vai levantando profeta, o povo se voltar para Deus, o povo voltar para os seus princípios, voltar para a adoração genuína. Mas o povo agora com o seu coração endurecido, e Deus então agora tem uma estratégia de punir o povo. Por quê? Porque Deus não podia destruir aquele povo. Por quê? Porque biblicamente havia uma profecia que o Messias viria da onde da tribo de Judá. Ele seria descendente de Judá. Então Deus, de alguma forma, era necessário ele poupar aquela nação. O que Deus faz? Deus levanta a Babilônia. Nabucodonosor. Oh, glória. Aleluia, Deus. Nabucodonosor, ele cerca o rei de Judá. Ele cerca Jerusalém. E em 3 investidas a Bíblia diz que ele toma Jerusalém. Se tem uma coisa que era motivo de orgulho do judeu, era o templo. O templo de Israel era o cartão postal. Se tem uma outra coisa que orgulhava o judeu, é a sua cultura. Aleluia. Glória. E se tinha outra coisa que orgulhava um judeu, era a sua terra. Porque quando eles olhavam para aquela terra, automaticamente eles lembravam tudo aquilo que Deus fez sobre a vida deles. Então era motivo de orgulho. Nabucodonosor invade. Na primeira remessa,
olha que Deus usou, hein? Jeremias, coitado, apanhou tanto. Foi pro seco. Foi humilhado. E Jeremias, ele é conhecido pelo profeta chorão, sabe por quê? Porque enquanto ele profetizava, ele chorava pelo povo. Jeremias sentia todo o povo. Jeremias queria que aquele povo se voltasse para Deus. Aleluia! Como já foi dito aqui nesta noite, estamos vivendo uma época, irmão, onde muitos estão se afastando de Deus, onde muitos estão dando ouvido a fábulas, a novas doutrinas, mas eu louvo a Deus porque ainda há um remanescente, um povo guardado, um povo escondido, um povo separado. E eu quero saber se nesta noite tem esse povo aqui. Pai, tu és fiel. Nabucodonosor invade. Na primeira remessa ele leva Daniel, Misael, Azarias e as cabeças pensantes, os mais inteligentes. Por quê? Porque ele entende o quê? Nabucodonosor, que sempre deixasse cabeças que pensam dentro de Jerusalém, para ele seria um problema. Porque cabeça que pensa, ele não se conforma. Está todo mundo dizendo não vai dar mais. Nós vamos ter que parar, nós vamos ter que desistir. Mas cabeça que pensa, ele sempre vai orar a Deus. E Deus sempre vai dar a ele uma estratégia. Não, vamos deixar aberto, vamos prosseguir, vamos continuar. Então, o perigo para Satanás é a cabeça que pensa. Olha aí, meu Deus. Então ele leva na intenção de enfraquecer. Na segunda leva, a Bíblia diz que ele leva quem? Aleluia! Aqueles que trabalhavam com obra, aqueles que tinham conhecimento. E na terceira investida de Nabucodonosor, ele traz quase todo mundo. Quem ele desce de Jerusalém? Os doentes e os idosos. E ele tira todo mundo de Jerusalém, irmãos. Preste atenção nisso aqui. Imagina o sentimento daquele povo. Tinha tudo uma história ali, irmão. Tinha tudo uma história ali. E sair de Jerusalém, no meu ponto de vista, foi o momento mais caótico. Porque foi um momento carregado de sentimento. Os judeus agora foram obrigados a saírem das suas casas. Aquilo que foi construído debaixo de dor, de lágrima, a terra que foi alcançada, dada por Deus de forma miraculosa. Imagina o exército de Nabucodonosor, comandado por Nebuzaradan, que era o capitão da guarda, dizendo: olha, larga tudo, não leva nada, vamos embora. Oh meu Deus, eu estou sentindo ele aqui. E aí, meu Deus, aleluia. Ai, Deus. Deus fala no meu coração aqui que é noite de restauração nesse lugar. Aquele povo viveu o pior momento da sua vida. Mas o diabo não sabia que aquele povo estava vivendo um momento difícil, mas que aquele povo tinha uma história com Deus. Fica tranquilo, querido. Deus está vendo as tuas lágrimas, Deus está vendo a tua dor. Deus sabe que você entrou aqui hoje quebrado, Deus sabe que você entrou aqui hoje chorando. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Você tem história com Deus, rapaz. Quando o teu joelho bate no chão, Deus reconhece. Imagina, irmão, você aqui é meio que quem prega. Vamos. O povo olhando para trás, o pastor Isabel tinha uma história. Sair de Jerusalém, irmãos. Eu imagino que foi um dos momentos mais caóticos. Eu imagino aquele povo com a mochilinha nas costas, com a roupa no corpo, dizendo: se nós tivéssemos ouvido Deus.
Deus falou tanto com a gente. Deus nos avisou tanto. Na terceira investida, Nabucodonosor entra, invade tudo, derruba o templo, quebra as portas da cidade e queima os muros a fogo. O cenário de destruição, o cenário de dor, de lágrima, de opressão. Mas sabe que eu sinto um conforto tão grande? Que Deus saiu de lá, Deus tirou o povo de lá. Mas Deus não abandonou o povo. Pergunta para mim por quê? Não, mais forte. Porque Deus tira o povo. Mas Deus deixa um representante dele dentro da terra. No meio dos escombros, das portas queimadas, dos muros derribados, a Bíblia diz que Jeremias, por um tempo, fica lá. Aleluia, Deus. O povo vai para a Babilônia, irmãos. Um dos momentos mais difíceis, porque o povo agora longe da sua terra, longe da sua nação, longe da sua pátria, da sua cultura, eles vão ter que se adaptar. Aleluia. Mas Deus é tão bom que Deus fala no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. Jeremias escreve uma carta. Na carta que Jeremias escreve, estava dizendo que vocês vão passar 70 anos. Vocês vão passar 70 anos aí. Mas Deus vai restaurar este povo. Deus estava lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que lá na Babilônia, Deus também não desampara o povo, porque na Babilônia Deus levantava um profeta por nome de Aleluia. Momento difícil. Deus sempre está contigo. Todo mundo abandonou, esqueceu. Imagina o comentário que a nação de Israel já não era mais a mesma. E quando nós chegamos num ponto onde as pessoas olham para nós e dizem: não é mais o mesmo. Não prega mais como antes. Já não sinto mais a presença nas suas orações. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus está trazendo restauração na sua vida nesta noite. Muitos podem ter virado as costas para você, porque o ser humano é assim. Nós, quando o nosso ministério está vivendo em pompa, todo mundo quer estar do lado, todo mundo quer tirar selfie, todo mundo quer postar foto no seu lado. Por quê? Porque as coisas estão fluindo. Mas na hora que o nó arrocha, cadê todo mundo? Eu sinto uma graça de Deus tão grande aqui. Ribe que eu face a subquimendar séria. Que Deus nessa noite, irmãos, Ele entra dentro dessa Babilônia. Deus está te arrancando daí. Deus vai trazer você de volta. Quem tem que adiantar? Eu sou simples, mas falo muito. Eu quero ser fiel ao tempo que eu quero que a pastora Isabel me chame de novo. Esse povo passa 70 anos. 70 anos. O povo sofreu tanto com saudade de Sião, que no Salmo de número 137, um dos salmos mais tristes, porque ele foi escrito lá na Babilônia. Porque os babilônicos olhavam para o povo de Deus e falavam: e aí,
Aí o salmista diz: como eu posso entoar um cântico de Sião em terra estranha? Aleluia, meu rei. Meu Deus. Meu irmão, você tem que aprender. Nós precisamos aprender a valorizar as coisas de Deus. Nós temos um mau costume muito grande de valorizar somente quando nós perdemos. Com o cargo que Deus te deu, com um instrumento que Deus confiou sobre a tua responsabilidade. Honre a chave da igreja. Aleluia. Honre a oportunidade de colocar um copo com água aqui para o pregador ministrar. Honre a oportunidade de passar uma vassoura na igreja. Honre. Aleluia. Eu digo isso por experiência própria, porque só quem um dia experimentou largar as coisas de Deus e foi se aventurar lá fora sabe o quão doloroso é. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Deus. 70 anos se passam. Os medos e os persas tomam a Babilônia por intermédio de Ciro. 100 anos